assim que a gente faz, né? Eu amava e ela vera. Você já vai embora? Vamos amarrar nossa sacola. Olha para a travessão, tá? Você toma um lugar? Você olha para atravessar? Vai com Deus. Tchau, menina. Um dia a professora seguiu o menino e descobriu por que, para quem ela carregava a sacola, se arriscava na estrada. Tudo para alimentar os amigos e o espírito de solidariedade. A gente que é ser humano, a gente não quase nunca divide as coisas com os outros. Agora, um animal dividir com os outros, isso daí é, né? Porque você já conhecia a história da Lilica? Não. O que você achava da história dela? Eu já vi várias partes também de animais assim. Eu tinha um cachorrinho vira-lata. Todo dia a gente chega do trabalho e leva alguma coisa para casa, uma sacola, né? E ele queria ajudar, mas a gente não dava sacola, porque tinha escada para subir. E ele pegava uma pedra, uma folha, um dia pegou da ponta tão grande que tinha carregado. E largava na ponta da casa que era porque ele estou te ajudando. Agora eu tenho um dálmata, ele não come, então todos vão comer, ele não come, saudade dele, entendeu? É muito. Ela Tem ensina. outra dálmata agora, que a outra cachorrinha está com ciúme, e quando elas começam a rosnar, ele se põe no meio. É a coisa mais interessante. A Lilica nos ensina a ser o quê? Solidário. Quantas pessoas que a gente conhece teriam a capacidade da Lilica de comer apenas o necessário? Você vê que a mulher, ela não põe 2 saquinhos, não. Ela leva um saquinho só de comida, ela come só o necessário e depois a mulher amarra o saquinho e ela leva o resto das pessoas. Quantas pessoas, não quantos cachorros não, teriam a capacidade de fazer isso que ela faz? Doar o que te sobra. Doar o que você tem, né? Dividir, compartilhar o que você tem. Então a gente pode dizer que Lilica é um ser não inteligente? Não pode, né? Impossível. E a gente vê essa qualidade que a Lilica tem em muitas pessoas também. Né? Por esse lado, poucas pessoas. Mas a gente vê isso nas pessoas. Então, com isso, a gente pode constatar que somos parecidos, que compartilhamos dos mesmos problemas, dos mesmos sentimentos. Né? Para iniciar esse trabalho, eu peguei uma frase de Leon Denis que diz assim: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. E só no homem, acorda. Conhece, possui-se e torna consciente. Então, ele deixa bem claro aí que a inteligência é só no homem, a inteligência do jeito que a gente está falando, abrangindo o livre-arbítrio, a parte de pensar, né? Porque a gente sabe que só o humano, a pessoa humana, tem essa capacidade, né? De escolher e de pensar. Sai do instinto, né? Vamos continuar. Aí, para começar, eu peguei 2 partes de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Uma é na Revista Espírita e a outra é no Livro dos Espíritos. A pergunta 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. A alma é o princípio inteligente considerado isoladamente. É a força
atuante e pensante que não podemos conceber isolada da matéria, senão como uma abstração. Então, isso que quer dizer? A alma é o espírito encarnado, né? E a alma é o princípio inteligente considerado isoladamente. É a força atuante e pensante que não podemos conceber isolado da matéria, senão como uma abstração. Então, se um animal tem um pouquinho de inteligência, comparando ele ao ser humano, não é errado a gente falar que os animais têm alma. Tá? Eu fico muito chateada quando as pessoas falam que o animal não tem alma. Eu já ouvi várias vezes isso, que um animal não tem alma, que ele tem um princípio inteligente. Para mim, isso é problema de nomenclatura. Porque para mim, o animal tem alma sim, só que é uma alma menos evoluída do que a alma do humano. Tá? Continuando. Aí a gente vem com a pergunta do Livro dos Espíritos, a número 71, que é uma pergunta muito básica e muito importante para esse estudo que a gente está fazendo. Eu não pus a pergunta toda, porque a resposta toda porque é imensa, eu botei só os pontos mais importantes. A inteligência é atributo do princípio vital. Quem não sabe o que é princípio vital, são os fluidos que todo o organismo tem, todo organismo vivo tem. Então, um vegetal, ele tem um princípio vital. O ser humano tem um princípio... Expliquei bem? Tá bom? A explicação não está errada. O ser humano, ele tem um princípio vital. Então, todo organismo vivo contém princípio vital. Quando o organismo morre, ele perde o princípio vital. Deu para entender? São fluidos que emanam do ser vivo. Então ele pergunta ali, a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos, o que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de se estabelecerem em relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Quando a gente começa a ler, lá no comecinho, no primeiro parágrafo ali, fica claro para a gente que ele inclui os animais ali naquela parte, né? Ele fala das plantas que vivem e não pensam. Realmente, as plantas vivem, mas elas não pensam, tá? A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ele está falando claramente do espírito, ali nessa parte aí. Então, na verdade, a inteligência é atributo do espírito, não do princípio vital. A segunda parte, ele fala classes de seres. Você vê que ele bota no plural. Classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um. Está bem claro, pelo menos para mim, não sei se para vocês, está bem claro que ele está falando dos animais e dos seres humanos, ou não? Seres orgânicos deveriam ter tudo. Tá? Continuando. Aí,
Gabriel Delane, que fala, que completa isso que Kardec nos disse na pergunta 71. A primeira parte, ele diz assim: se os animais em exercício atos inteligentes, ou que possuem uma inteligência, se tais atos forem da mesma índole dos que observamos nos homens, deduziremos que essa inteligência é similar à da alma humana, de vez que, na criação, somente a alma é dotada de inteligência. Trata-se simplesmente de assentar que, se um homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser uma verdade que a sua natureza pensante é da mesma ordem. Em nada difere, essencialmente e sim apenas em grau de manifestação. Ou seja, o homem tem um grau de inteligência maior do que os animais. Isso não está sendo contestado. Tá? O que está sendo contestado é se os dois vêm do mesmo lugar, do mesmo local. Assim, a gente tentando pensar sobre isso, eu dividiria a relação que há entre os humanos e os animais em 3 pontos básicos. Tá? Nas semelhanças físicas, nas semelhanças intelectuais e nas semelhanças emocionais. Aí a gente vai poder ver alguns casos que foram estudados por pesquisadores, entendeu? Comprovando que, nas semelhanças físicas, comprovando que os animais, eles se assemelham a muito a nós seres humanos. No século XXI, este século que nos fala, no comecinho foi descoberto, né? Quem é o cientista aqui? Dizer. Se estiver mentindo, por favor, me diga. A comunidade científica apresentou um projeto Genoma, todo mundo sabe, né? O projeto Genoma. É a contagem, é o mapeamento genético das espécies em geral, espécies animais e espécies vegetais. A partir deste mapeamento genético, é que eles tiraram algumas conclusões que hoje em dia nos é passada nas escolas, nas faculdades. Uma dessas conclusões é que nós, seres humanos, evoluímos, temos um ancestral comum, certo, Eliseu? Nós todos saímos de apenas um ancestral. Eles chegaram a essa conclusão por causa do mapeamento genético, porque antes ele viu os seres humanos como uma criação à parte, né? O ser humano era criado à parte, ele não tinha nada a ver com os animais, tá? Até se cogitou a ter um quarto reino ali, seria o reino vegetal, mineral, vegetal, animal e hominal, tá? Mas a partir desse estudo, eles concluíram que o homem ele compartilha de muitos genes com outras espécies, tá? Aí eu botei algumas espécies assim que ele compartilha. Camundongo, que eu botei. Eu tenho pavor de camundongo. Eu tenho muito medo de camundongo. Mas ele tem 99% equivalência com o homem, no mapeamento genético. Vocês fazem testes nos laboratórios? Exatamente. O chimpanzé, que é o mais parecido de todos esses aí que a gente vai botar, é 99,4% igual. Bonobos, que é uma espécie de primata também, 98%. Os gorilas, 97,5%. E os orangotangos, 96,3%. Então, esse estudo que eles fizeram mostra que a gente tem tudo a ver com eles. Mesmo se
cientificamente, materialmente, a gente tem muito a ver com eles. E nos mostra que a gente é derivado, é descendente dessas espécies. Tá? Não tem como não ser. Aí tem uma figurazinha da parte, né, da evolução, que primeiramente veio o macaco, segundo o australopithecus, depois o Homo erectus, Homo habilis e a nossa espécie, Homo sapiens. Exatamente nessa ordem. Na Gênesis, ela tem um capítulo dedicado à evolução, né, e ela fala exatamente isso, que os homens foram os últimos seres na criação, seres a serem, foram a última espécie a ser criada na criação. Tá? Ele diz assim, o que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período de transição e nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Na época da criação, a Terra era muito quente, não existia água no planeta, só existia água em forma de vapor, não tinha oxigênio, então não tinha como o homem viver naquela época. Né? Então, com o tempo é que foi aparecendo, a Terra foi esfriando e foram aparecendo as moléculas e tal. Não vou entrar nessa parte não. E se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período e bem pouco, então, se há de ele ter multiplicado. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Então, o homem foi o último a aparecer no planeta Terra. Tá? O que nos leva a crer que ele é uma evolução de outras espécies. Materialmente. Lembrando que estou falando materialmente, não estou falando ainda do lado espiritual. Tá? Mas se a gente pensando nisso, se a gente foi derivado de pequenas moléculas até chegar para nós, por que na espiritualidade isso não pode acontecer também? Se materialmente isso pode acontecer, por que espiritualmente não pode acontecer? Por que nós espíritos não fomos derivados também de pequenos animais? Isso é uma questão para a gente pensar, né? Que a base científica ela está indo de ladinho com a parte espiritual. Aí aqui é uma figura dos anéis. Assim parece liga as extremidades da cadeia dos seres, dos elos. Tá? É uma figura de desenvolvimento embrionário. Tá? As espécies estão ali embaixo. É uma tartaruga. A primeira espécie é uma tartaruga, uma galinha, porco, vaca, coelho e a última lá é o homem. Tá? São três. Dá para ver? Já. São três estágios de desenvolvimento embrionário. No primeiro estágio, dá para distinguir. Se eu tirasse tudo isso aqui, e falasse assim, quem é o porco? Alguém quer saber? Quem é a vaca? Não, né? Na segunda, está começando a se diferenciar. Você vê que a cabeça lá do homem já está bem diferente dos outros animais, né? Mas também não dá para identificar. Se eu perguntar quem é a vaca, quem é o boi, vocês não vão saber me responder. Aí na última fase, onde o bebê já está pronto,
dá para diferenciar um do outro. Né? A tartaruga com casco, o bico da galinha, aí a gente já começa a diferenciar. O que eu quero mostrar para vocês? Que todas as espécies, elas têm um elo de ligação. Elas se interligam, tá? Porque se fosse diferente, não seria iguais na parte embrionária, na parte da formação. Continuando. Vamos agora para as semelhanças intelectuais. Já me perdi aqui. Quem conhece a simpática Cânsia? Alguém conhece ela? Cânsia. É bom? Hã? Ele é bom? É bom. Ela é uma monólogo bilíngue, ela é de Geórgia e ela fez parte de uma pesquisa onde uma psicóloga ensinou a ela a conhecer algumas palavras através de figuras. Então ela usa um quadro de metal com várias figuras de coisas, né? E através dessas figuras ela vai apontando, ela vai dizendo o que ela quer naquele momento, tá? E ela usa também um teclado. Aqui no Brasil tem um zootecnista que desenvolveu um trabalho parecido, mas foi com uma cachorrinha. Um zootecnista famoso, mas não estou lembrando o nome dele agora. Ele desenvolveu com a cadelinha, ele fez um tecladozinho que tinha comida, água, fazer xixi, tomar banho, e a cadelinha, ela identificava o que ela queria naquele momento. Então, se ela queria comer, ela ia lá, apertava na comida, para avisar ele que ela estava com fome e tal. Ou um trabalho parecido no Brasil. Mas na cadelinha só eram seis teclados, seis opções. Ela conhece mais de 5.000 palavras. Tá? Ela tem a inteligência comprovada de uma criança de 2 anos. Tá? E ela, além de ela saber das palavras, ela forma frases e tem algumas preferências. Por exemplo, ela gosta de filme onde tem homens na caverna. Então, o filme preferido dela é A Guerra do Fogo. Alguém já viu A Guerra do Fogo? Então, quando ela quer ver o filme A Guerra do Fogo, ela vai lá, ela aperta no fogo e aperta no TV. Aí a dona dela já sabe que ela quer ver o filme A Guerra do Fogo. Por causa desse filme, ela aprendeu a fazer fogueira. Ela, além disso, ela reconhece pessoas e animais através de fotos. Você dá uma foto para ela, ela sabe quem é a pessoa e qual é o animal. Ela tem inteligência, gente? Essa simpatia é inteligente? É muito inteligente. Continuando. Esse é o corpo. O corpo é um gorila. E ele já é bem velhinho. Eu nem sei se ele existe ainda. Eu procurei na internet para ver se ele estava vivo ainda, eu não sei. Mas ele ficou durante 20 anos da vida dele aprendendo a língua dos sinais. Então ele fala a língua dos sinais. Ele conversa com as pessoas através da língua dos sinais. Ele fala das suas preferências, ele fala o que ele quer fazer, ele fala quais são os desejos dele. Um dos desejos dele é que ele quer ter um bebê. E ele fala que quando ele ficar mais velho, ele quer adquirir a
traduzia para a língua dos sinais o que os internautas diziam para ele e ele respondia. Tá? Esse é o corpo. Ele só não fala. Porque a anatomia dele não permite que ele fale. Mas ele tem uma inteligência muito maior do que a gente possa pensar. E essa é a Beth. A Beth é um corvo. Isso foi um trabalho de pesquisa desenvolvendo no Departamento de Ecologia Comportamental da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eles estudam pássaros. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um tubo de ensaio longo, botaram uma comida dentro desse tubo de ensaio e pediram para um corvo macho, nada contra os machos, tá, gente? Pediram para o corvo macho tentar botar ali o corvo faminto, para que o corvo tentasse pegar a comida dentro do tubo de ensaio. O corvo tentou, botou o bico, tentou e não conseguiu. Depois que ele desistiu, e o corvo fêmea, né, a Beth, só observando ele. Depois que ele desistiu de pegar a comida, a Beth, eles soltaram a Beth para ver se a Beth conseguia pegar a comida. Soltando a Beth foi direto num arame, pegou o arame, curvou a ponta do arame e enfiou a ponta do arame dentro do tubo de ensaio e puxou a comida. Toda vez que vocês chamarem alguém, falarem que alguém tem cérebro de passarinho, não façam mais isso. Tá? Porque aí está comprovado que o tamanho do cérebro não tem nada a ver. O que ela fez? Ela resolveu um problema. Ela pensou, resolveu um problema, criou uma ferramenta e pegou o alimento que estava ali dentro. Depois dessa façanha dela, ela foi considerada um dos pássaros mais inteligentes que existem no mundo hoje em dia. Tá? Mas a Beth, eu vou ter o exemplo da Beth aí, para mostrar para vocês que não são apenas os primatas que são inteligentes, que outras espécies também são inteligentes. Tá? Porque isso não depende da espécie. Depende da alma que está ali em evolução. Então, vamos botar um cachorro, por exemplo. Como existem cachorros ferozes, que mordem as pessoas, que não sabem conviver em grupo e tal, existem os cachorros mais calmos, que sabem conviver em grupo, que ensinam a gente coisas que Marilica ensinou. Então, aí dá pra gente perceber que a alma desses animais também segue uma evolução. Tá? Se a Beth fez isso, mas isso não quer dizer que todos os corvos do mundo vão fazer exatamente o que ela fez. O corvo macho não pensou em ela. Você pode notar que desde a antiguidade os corvos sempre serviram de mensageiros, eles sempre símbolo de companheirismo, de levar mensagem, Tem uma minissérie que mostra isso. O corvo. Então, eu tenho o exemplo dela exatamente para isso, para mostrar isso, que a inteligência não é apenas dos primatas. A gente vai pensar, são dois primatas, né? O corpo e a câncer são dois primatas, então isso é normal, eles são parecidíssimos conosco e tal. Mas não é bem assim. Tá? A Beth está aí para mostrar pra gente que isso não é uma regra. Tá? E continuando, eu não podia deixar de falar deles, né? Os chimpanzés, né? Que são os mais parecidos conosco em tudo. Quando eu estava estudando para isso, eu até vi um exemplo muito engraçado na internet que diz que os chimpanzés, eles fazem exatamente o que os políticos fazem conosco. Quando eles querem ser eleitos,
começa a jogar fruta. Joga fruta nas pessoas. Isso ele não está brincando com as pessoas, não, com os outros chimpanzés. Ele não está brincando com os outros chimpanzés. Ele está mostrando para o outro chimpanzés que ele tem condições de prover alimento para aquele chimpanzé. Então ele está dando presentes para os outros chimpanzés para que ele possa ser eleito o bambambam da matilha. Quantos políticos não fazem isso? Né? Então eles são muito parecidos conosco em muita coisa. Nossa família. Vamos parar de falar sobre o meu outro assunto. E eles são um dos únicos animais que têm o autorreconhecimento. Eles olham no espelho e eles se veem no espelho. São eles e os bonobos. Tá? São os dois. Fora outras características, se eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar falando só do chimpanzé. Tá? Dentre todos eles ali, eles são os mais parecidos com nós, seres humanos. Ele tem hábitos parecidíssimos com os seres humanos. E tá na cara que a gente descende deles. Não tem como você dizer que não. Aí nós vamos para agora para as semelhanças emocionais, que são muitas, que é a parte do trabalho que mais tem a ver com o ser humano, que é a parte das semelhanças emocionais. Aí são duas imagens de um primata amamentando o bebezinho e de uma mãe amamentando o bebezinho. Como eu gosto muito de animais, eu costumo dizer que os animais são melhores mães do que as outras mães, porque a gente vê muita mãe aí abandonando o bebezinho. E é muito difícil ver isso no mundo animal, isso acontecer, né? Então, essa parte emocional tem muito a ver com eles. Então, tem vários casos. Tem o caso da Lilica, que a gente falou mais à frente, né? Que é a parte emocional, que ela nos ensina a ser solidários com os outros. Tem casos também estudados em livros, por exemplo, que Celso Martins, ele relata dois casos. O caso do cão, o dono ensinou o cão a ir comprar pão. Então ele botava o dinheiro na coleira do cão, o cão ia até a padaria, o padeiro pegava o dinheiro e entregava os 5 pães para o cão. Só que aí, uns dias depois, quer falar alguma coisa, Cícero? Não. Só para complementar, ou ilustrar, né? Tem uma garatiba ali no dono do posto de gasolina, o senhor Orlando Góes, quando tinha a agência do Unibanco, por volta de 5 horas da tarde, ele tirava o dinheiro lá, fazia um embrulhinho, colocava na boca do cachorro e o cachorro trazia até o banco. E ele vinha acompanhando também. O Rajá. Aquele, O Rajá. né? O Rajá. Eu não sei o nome do cachorro, Rajá. mas eu presenciei isso. Tem caso também do cachorro do meu avô, que depois eu vou contar para vocês. Aí, um belo dia, o cachorro começou a aparecer só com 3 pães. Só aparecia com 3 pães, não apareceu com 5. Aí ele falou, eu vou seguir esse cachorro para ver o que está acontecendo com esse pães. Será que o padeiro está passando a perna? Aí foi lá no padeiro e falou, não, eu dou 5 pães para ele. Eu dou 5 pães para ele. Esse caso foi relatado no livro A Alma dos Animais. Aí, um belo dia, ele resolveu seguir o cachorro. Aí viu o padeiro dando 5 pães e resolveu seguir. Aí ele seguiu o cachorro. Quando ele seguiu o cachorro, em vez do cachorro direto para casa, ele entrou dentro de um beco. Aí ele foi atrás do cachorro. Quando chegou lá, o cachorro abria o saco, pegava os 2 pães e dava para uma cadela que estava com uma cria. Pegava o saco e voltava para casa. Ele alimentava a cadela, com certeza os filhotes deviam ser dele, eu acho que os filhotes deviam ser dele. Ele alimentava a cadela, na minha cabeça eu acho que os filhotes devem ser dele. Ele alimentava a cadela e levava os outros 3 pães para o dono, né? Para não chegar lá sem pão nenhum.
né? E tem o caso do meu avô também. Meu avô, ele tomou aquela injeção, antitetânica, o nome, gente? Antitetânica, teve um choque anafilático e morreu. E ele tinha um cachorro que acompanhava ele. Ele pegava o trem, vinha até aqui no centro de Mangaratiba, ele pegava o trem e ia trabalhar. E quando ele voltava, o cachorro estava esperando ele no trem. Parece até aquele filme Sempre ao Seu Lado, né? Que também é uma história verídica. Então, quando meu avô morreu, ele continuou vindo esperar ele no trem. A minha mãe fala que ele ficou um mês mais ou menos vindo me esperar. Sempre no dia da hora do trem, que o trem chegava, ele vinha e ficava esperando. Passou-se um mês e ele morreu. Eles acordaram de manhã e encontraram o cachorro morto. Teve uma morte súbita. Tá? Passou na televisão esse caso de uma cadela que se mudou dos filhotes do cemitério. Tem o caso da gata também que se mudou do cemitério do dono. Tem o caso de um mendigo também, que o cachorro foi internado no hospital, ele morreu e o cachorro continuou na frente do hospital esperando o cara sair. Então, quer dizer, as semelhanças emocionais são enormes. Então, não é fingimento quando você chega em casa, aqueles bichinhos tudo peludinho, fica pulando você de alegria. Não é fingimento, é amor mesmo. Tá? É amor mesmo. E eu costumo dizer, da minha experiência com banhosa, que os animais, eles sabem amar. O ser humano não sabe. O ser humano confunde muito os sentimentos. Já os animais, eles sabem amar. E eles fazem da forma mais pura possível que você possa ter. Vamos parar de falar, porque começou a chorar. Eu não conheço dinheiro. Hã? Eu não conheço dinheiro. Aí agora nós vamos para as perguntas. Tá? São todas as perguntas do Livro dos Espíritos e que vão nos falar mais um pouquinho sobre essa semelhança entre o mundo animal e nós seres humanos. A primeira pergunta é 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há o que sobrevive ao corpo. E o que sobrevive ao corpo é o que, gente? Será que esse princípio, faltou um leve, é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiseres, dependendo do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. E dos seres angelicais também, né? Dos nossos protetores aí. Há uma diferença muito grande entre nós e os nossos protetores. E até mesmo as pessoas encarnadas. Então, isso aí nos leva aqui que se eles sobrevivem ao corpo, eles têm um perispírito, tá? Então, eles têm uma alma. A 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade, quando a consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Se os animais eles conservam a alma após a morte, eles vão conservar a sua individualização. Isso é normal. Isso é básico, tá? Quanto à consciência do seu eu, eles não têm. Por que eles não têm? Isso aí, essa pergunta, nos leva um pouco a ficar pensando sobre os casos que a gente teve atrás. Cães e coco, eles têm consciência de si próprio? Tem. Só que a gente tem que pensar assim, que quando o Livro dos Espíritos foi ditado, era uma época que não existia um
evolução maior do que outros, né? O povo, por exemplo. A pergunta é sincera. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é do espírito errante. O que é o espírito errante? Todo mundo sabe? Agora eu sei. Agora eu sei. É o espírito que pode pensar e ter um livre-arbítrio, né, para escolher o que quer e o que não quer. Muitas vezes faz escolha. 95% das vezes faz escolha erradas. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilização quase imediata. Mais uma pergunta que a gente para para pensar nos casos que foram vistos anteriormente. Daqueles animais muito inteligentes, né, o corpo e os outros. E também faz-nos pensar que hoje em dia existem muitas pesquisas em relação a isso. Uma das pesquisas é a pesquisa desenvolvida pelo Ernesto Buzano, para que ele escrevesse esse livro aqui, Os Animais Têm Alma. Nesse livro aqui, ele relata vários casos de aparições de animais, ou seja, animais que já desencarnaram e aparecem para os seus donos. Tá? Então, ali que ele fala, ele fica uma espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. A consciência de si mesma é uma postura principal do espírito. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilização quase imediata. Quase. A gente sabe que existem animais que desencarnam aqui e vão reencarnar em outro lugar. Por exemplo, uma barata. Você mata uma barata, ela volta e reencarna. Então não se sinta culpada quando você matar uma barata. Não, uma vez a gente estava fazendo uma ração ali no centro, né? Aí saiu lá um baratinho. Pois é, Juarez foi lá e fiz um barato. Calma, não fica nervosa não, você já vai reencarnar. Ele matou a barata e acabou para ela. Então, hoje em dia, os autores mais novos relatam isso pra gente, tá? Que alguns animais, eles logo reencarnam, eles morrem aqui e reencarnam lá. Outros já demoram mais um pouco. Por exemplo, o caso de um cachorro, por exemplo. Ele fica mais ou menos 3, 4 meses para reencarnar. Depende muito do caso, isso não é uma regra. Então, é normal o dono, depois que desencarna o cachorro, o dono perceber que o cachorro está do lado. Isso acontece muito. Isso já aconteceu comigo com um cliente que desencarnou e no dia do banho dele, ele estava dentro da minha loja. Eu vi o cachorro dentro da minha loja. Aí eu pensei assim, gente, será que é coisa da minha cabeça? Aí eu vi de novo o cachorro dentro da minha loja. E o cachorro já tinha desencarnado, tinha uns 15 dias. Ele estava vivendo a vidinha dele como se ele estivesse vivo, entendeu? Ele sabia que naquele dia ele ia tomar banho e ele estava lá na loja. Então, existem animais que demoram mais um pouco, tá? Para reencarnar. Mas não é muito tempo que eles ficam desencarnados. É no máximo alguns meses e logo depois eles vão reencarnar. Isso vai depender da evolução do animal também, ou da espécie também. Então, explicando essa pergunta, que a primeiro momento parece que ela não condiz com a verdade, mas pensando bem, eles botaram ali um quase imediato para deixar bem aberto para que a gente possa receber essas informações que a gente recebe hoje, que naquela época não tinha. Aí a pergunta 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva?
Sim,